Graça e paz em nome de Jesus. Que bom que você está aqui essa noite para celebrar conosco a esperança que não vem do homem, a esperança que não vem de uma instituição, a esperança que não vem de uma religião, a esperança que vem de uma pessoa. E é essa pessoa de Jesus que nós estamos pregando, falando, que só Ele tem a possibilidade de aliviar os pesados fardos que nós vamos acumulando no decorrer da nossa jornada tão desgastante, cheia de malas, equipamentos, bagagens, que às vezes impedem a gente de caminhar mais leve e mais rápido. Inclusive o autor da Epístola aos Hebreus diz, em Hebreus capítulo número 12, que nós deveríamos nos livrar de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, estamos numa jornada e temos os pesos, temos os fardos, temos as bagagens que acumulamos, que tornam a nossa jornada mais pesarosa, mais penosa, mais lenta e geralmente mais dificultosa. E um desses fardos é chamado de religião. E eu gostaria de falar com você hoje sobre esse tema, aliviando o fardo ou aliviando a bagagem da religião. Talvez você possa estar um pouco em dúvida em relação a isso. Se você veio pela primeira vez, será que eu vim no lugar certo? Será que eu vim no lugar onde falam de Deus? Porque estão dizendo que a religião é um fardo, e se a religião é uma bagagem que me deixa mais lento, mais pesaroso, e a minha jornada mais penosa, então será que eu estou no lugar certo? Calma, que daqui a pouquinho você vai entender o porquê que a religião se tornou um fardo para muitos de nós. Mas antes, eu gostaria de perguntar para você, qual é a sua fonte de informação sobre Deus? Quando eu falo, quem é Deus para você? Onde você vai buscar essas fontes de informação para você poder dizer com qual divindade você se relaciona, qual é o perfil, a característica, qual é o ambiente em que a divindade atua? Onde está a origem dessa informação que você recebeu sobre Deus? Onde é que você capturou isso? Você pode dizer assim, pastor, eu capturei essa fonte de informação das Escrituras. E de fato, na Bíblia tem muito sobre Deus. A questão é que a maioria das religiões fundamentalistas e com práticas religiosas que são penosas aos seus adeptos, também tem um livro do qual fazem previsões, do qual fazem menção e o qual estudam também. É assim com o Vedas do hinduísmo, é assim com a Torá do judaísmo, é assim com o Corão do islamismo, é assim com outros livros chamados sagrados por diversas religiões ao redor do mundo, e eles também têm a sua revelação sobre a sua divindade. Então eu pergunto para você, quando você diz que a sua fonte de informação vem das Escrituras, e tão somente das Escrituras, seria realmente esta fonte suficiente para você interpretar cada versículo das Escrituras e tornar isso uma prática religiosa para a sua vida? Porque existem muitas Escrituras por aí, e não só a Bíblia dos cristãos. Qual é a garantia que as suas Escrituras são melhores, mais verídicas e mais verdadeiras do que as outras Escrituras? Boa pergunta, não é? Aquele ateu fez essa pergunta para você essa semana na faculdade, não fez? Aquela pessoa que é adepta das religiões afro também fez essa pergunta para você. Qual é o sentido de você achar que a sua religião é melhor do que as outras? É uma ótima pergunta, sendo feita nos ambientes universitários, acadêmicos e na nossa sociedade de forma geral, e que muitos de nós, por praticarmos uma religião, não sabemos como sair disso, não sabemos como responder. Qual é a garantia que, se olharmos para as Escrituras, nós temos uma fonte de religião verdadeira, sendo que outras religiões também têm as suas Escrituras? Talvez a sua fonte de entendimento da religião seja a cultura. E você diz, não, nós somos ocidentais, nós somos cristãos, nós nascemos do lado de cá do mundo, onde as coisas são diferentes, onde a gente professa o cristianismo, onde a gente costuma ser mobilizado e a gente fica mais à vontade com a cultura judaico-cristã. E para nós faz muito mais sentido, porque nós temos
de alguma maneira, o direito romano, a sabedoria grega e a religião judaica como fundamento da construção da sociedade ocidental. Então, para nós é muito mais fácil nos chamar de cristãos, porque os outros modelos de cultura religiosa não fazem sentido para nós. Jamais usaríamos aqueles turbantes, porque nós não ficamos à vontade com isso. Jamais ficaríamos adorando animais, porque a nossa cultura não nos propõe isso. Portanto, é mais fácil ser cristão no Ocidente do que ser cristão no Oriente, por exemplo. Existem muitas religiões, existem muitas informações de Deus baseadas na cultura, no senso comum. Não vem de uma revelação sólida, não vem de uma revelação verdadeira, não vem de uma revelação fortalecida, mas vem do nosso senso comum religioso. Por que você dá o dízimo? Por que você entrega dinheiro na igreja? Como alguém disse para você essa semana, você vai na igreja, dá dinheiro para pastor? É isso que o senso comum diz. Não, eu vou dar o dinheiro na igreja porque eu preciso repreender o devorador. Vai que se eu não der o dízimo, o inimigo vem me assaltar, o inimigo vem me roubar, ele vai queimar o chuveiro de casa, vai fazer o meu filho tomar antibiótico, pode até fungir um motor do meu Poisé, do meu carrinho. O inimigo vai ficar solto se eu não der o dízimo. Onde está essa fundamentação de relacionamento com o Deus das Escrituras que você professa e chama isso de cristianismo? Não, eu preciso ir à igreja, porque se eu não for à igreja, a minha semana não é a mesma. Eu tenho que tomar a bênção de Deus lá na igreja, no culto da presbiteriana, como se esse fosse um movimento para que toda pessoa e qualquer pessoa fosse de fato abençoada. Frequentar um espaço sagrado e ali tomar uma bênção, como alguém no centro espírita toma um passe, como alguém no catolicismo faz um benzimento. Ou seja, nós vamos recebendo da cultura informações e vamos trabalhando com isso, e de repente a gente está praticando as mesmas coisas. É a água ungida que coloca do lado da televisão, né? Antes colocava em cima da TV, hoje elas são de plasma e são de LCD, não dá para colocar em cima, então se coloca do lado, para o pastor abençoar a água, e você tomar a água e receber da bênção de Deus da água benzida pelo pastor. Ele não usa esse termo, mas de fato é uma tradição católica romana, e vai se recebendo cultura, e vai se recebendo sincretismo, e a gente vai participando de religião, a gente vai desenvolvendo práticas e hábitos, e de repente a gente não sabe explicar de onde veio. Veio da cultura, sempre foi assim, a gente faz assim. As coisas são dessa maneira aqui onde nós praticamos. Qual é a resposta? Não sabemos, só sabemos que é assim. Ou talvez a sua prática de informação com Deus, a origem da sua informação, do seu relacionamento com Deus, venha da religião. O que a religião determina? O que ela fala? O que ela preconiza? O que ela legisla? O que ela estabelece? O que é certo e é errado do ponto de vista religioso, o que é certo e errado do ponto de vista moral. Então, a religião diz, você não deve transar antes do casamento. Quem diz isso? A religião, porque a Bíblia diz outra coisa, o cristianismo diz outra coisa. Está liberado? Não, você vai entender que é bem diferente do que a religião dizer. O que é e o que não é, o que pode, o que não pode. Isso é tarefa de religião. O cristianismo trabalha de um outro modelo, de uma maneira muito mais efetiva, quando os que entendem e compreendem o praticam. O cristianismo, não o cristianismo fundamentalista, que pega textos e distorce, que se torna moralizador, que se torna apenas um texto legislador, um texto fundamentalista sem vida para nós. Não é esse cristianismo da escritura fundamentalista. Não é um cristianismo cultural ocidental, baseado no senso comum. E também não é um cristianismo baseado numa religiosidade brasileira, sincrética e cheio de elementos que nós mal sabemos explicar, mas que fazemos assim, porque a divindade se agrada e a divindade vai recompensar os meus esforços. Por que eu estou falando que a religião, ela é um fardo pesado? Por que ela é uma bagagem que nos impede de relacionarmos com Deus de amor, de graça e de misericórdia, de uma maneira leve, intensa, profunda e amorosa? Porque na verdade, a religião é uma profunda ofensa ao cristianismo. Um dia eu estava em Dourados e houve uma reportagem de uma televisão e a gente estava ali dando uma entrevista e a repórter perguntou:
Ah, que bom que vocês estão fazendo essa atividade social aqui, estão apresentando a religião de vocês, porque na verdade é importante, né, pastor, que toda pessoa tenha uma religião. Eu engoli seco, respirei, sabia que estava diante da mídia, mas não pude conter e disse, não, as pessoas não precisam de mais uma religião, elas precisam de um relacionamento com um verdadeiro Deus. Religião é uma ofensa ao cristianismo. Sabe por quê? Porque a própria etimologia da palavra já mostra isso. Religare é o termo latim que originou o termo religião. Ai, filha, vai que você precisa ter uma religião. Ai, que bom que você está indo naquele lugar. Ai, todo um ser humano precisa de uma religião. Que bom que você está indo na presbiteriana. Vai sim, querido, porque você também precisa de uma religião. Isso não é verdade. A palavra religião, latina religare, ela traz em si uma prepotência terrível. O termo significa ligar novamente. Então, o que a religião se propõe a fazer? Ser a ponte, ser o canal de conexão, o elo perdido entre homem e Deus. A religião vem e diz, façamos o homem conectado a Deus. Então, ela apresenta um monte de prescrições, um monte de doutrinas, um monte de denominações religiosas para você se filiar, para você se conectar, para estar junto com a divindade. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade. Muito presente nos nossos dias, e muito presente entre os evangélicos, e muito presente inclusive dentro do próprio catolicismo, que prega o sumo pontífice. Quem que é o sumo pontífice? A palavra latina, sumo é supremo, o maioral. O que é pontífice? A suma ponte, aquele que faz a ligação. O sumo pontífice, que é o Papa, seria a suprema ligação entre homens e Deus. Irmãos, onde está isso na Bíblia? E nós também estamos, de alguma maneira, sendo tomados por isso, porque queremos uma religião evangélica. Queremos métodos, queremos caminhos, queremos estratégias que fazendo A mais B dê igual a C e a gente sai abençoado. Porque Deus faz isso com aqueles que cumprem as ordens, com aqueles que andam de acordo com a religião. E esses continuam debaixo de um pesado fardo. A palavra religião é uma ofensa ao próprio sacrifício de Cristo. O que Ele fez por nós, o que Ele veio fazer na terra. Porque se a religião me conecta com Deus, por que Jesus morreria na cruz? Se a própria religião tem em si a autorização e a condição de me conectar a Deus, qual é o sentido do sacrifício vicário de Cristo? Aliás, mais um termo. Quem que é o vigário de Cristo? É o Cristo que é o vigário de Cristo. Ele que sofreu. Ele que pagou o preço, ninguém mais pagou o preço que ele. Ele colocou sobre si todo o débito. Colossenses capítulo de número 1, o versículo de número 16, diz que ele tomou sobre si. A Bíblia fala que ele anulou o escrito de dívida que era contra nós, tomando sobre si aquilo que pesava contra você e contra mim. Então, qual é o sentido de a gente dizer que a religião vem nesse elo perdido, nesse ato entre o homem e Deus, vem a prática, vem o evangélico, vem o presbiteriano, vem o hinduísta, vem o budista, vem a filosofia oriental, vem o espiritismo, vem o candomblé. Qual é o sentido de Jesus ter morrido na cruz se a religião faria esse papel? Ou a religião está mentindo, ou o sacrifício de Cristo foi uma completa inutilidade para a humanidade. Que pena. Morreu, sofreu e foi inútil. Porque nós temos a religião, meu Deus do céu. Errado. Porque o próprio Jesus diz, se vocês quiserem usar a religião como caminho para Deus, vocês estão na contramão e vocês estão na desobediência de qualquer relacionamento com Deus. É lógico que Jesus não disse essas palavras que eu estou dizendo, mas ele disse isso daqui. Eu sou o caminho, a ponte, o elo, a conexão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se conecta ao Pai. Ninguém vai até a divindade, o Deus Todo-Poderoso, a não ser por mim. Portanto, não tem religião, tem uma pessoa, tem um caminho, tem um relacionamento que nos leva até Deus. E esse relacionamento se chama Jesus. Tudo o que suplanta isso, tudo que tenta superar a isso, é um engodo, é uma mentira, é uma falácia, que nós vamos assimilando e vamos nos tornando cada vez mais pesados na caminhada. E de repente a gente está com aquela cultura religiosa pesada, que nos traz aqueles sentimentos dos mais inadequados possíveis. Você não se sente inadequado diante da religião?
Você não se sente inadequado diante da prática moralista religiosa? Porque quando praticamos a religiosidade pura e simplesmente, nós temos pelo menos dois comportamentos. Um senso de frustração constante, ou um senso de justiça própria deteriorador. Sim, porque nós queremos que, através dos nossos esforços, a gente possa se conectar à divindade praticando a boa religião, praticando o caminho da religiosidade. E todas as religiões, de uma certa maneira, trabalham diante de uma seguinte sentença e de uma lógica comum a todas elas, menos o cristianismo. Aqui vai uma dica para alguém perguntar para você: por que eu devo acreditar no cristianismo como caminho para Deus e não nas demais religiões? Aqui vai a dica. Todas as religiões, de acordo com o sociólogo latino-americano Otto Maduro, praticam a seguinte lógica: eu cumpro as obrigações com a divindade e ofereço ofertas a essa divindade para apaziguá-la e torná-la favorável a mim. Então, eu, ser humano, faço coisas para que a divindade seja favorável a mim e me abençoe. Essa é a lógica do hinduísmo, essa é a lógica do budismo, esta é a lógica de qualquer outra religião, do islamismo, do judaísmo. A lógica de todas as religiões do mundo é: eu faço algo para a divindade que está contra mim, para ela se tornar favorável a mim. Quem é que tem o poder da relação? Eu. Eu faço. Eu estabeleço. Eu construo a minha relação com Deus. O cristianismo é completamente diferente. É a única, agora me permita aqui o equívoco da palavra, mas eu preciso usar para você entender, seria a única religião do mundo que eu não preciso agradar a divindade, porque a divindade já se agrada de mim. Impressionante. É impressionante. Eu não preciso subir uma escadaria de joelhos, eu não preciso acender velas, eu não preciso fazer despachos, eu não preciso fazer oferendas, eu não preciso fazer oferta, eu não preciso cumprir obrigações morais, eu não preciso fazer purificações, eu não preciso fazer lavagens rituais, eu não preciso fazer penitências contínuas, eu não preciso nada disso para a divindade ser favorável a mim. Ela já se tornou favorável em Cristo eu sou aceito, em Cristo eu sou amado, em Cristo eu sou acolhido, a divindade já é favorável a mim em Cristo. Isso é impressionante, queridos. Isso é revolucionário. E sabe o que a gente faz? Absorve o fardo da religião para tentar, de alguma maneira, fazer o elo se conectar e a gente se sentir no controle, no mérito, no crédito e na performance religiosa. Aliás, são nesses três modelos que a religião impera. Ela traz para você um senso de mérito, de crédito e de performance. Então, as duas atitudes mais comuns. Primeiro, quando eu olho para a minha condição, diante do que a religião estabelece, o alto nível de exigências, eu bato no peito e falo: eu sou um miserável mesmo. Para que eu vou na igreja? Olha só o que eu penso. Olha as coisas que eu sou inclinado a fazer. Eu estava no louvor agora há pouco, agora eu saí daqui na rua, eu estou pensando em fazer bobagem. Meu Deus, quem que eu sou? Eu não vou mais na igreja, não. É aquele senso de frustração, porque não consegue atingir o padrão da santidade, ou o padrão da divindade. Porque sempre fica assim: você não tem mérito, você não tem crédito, você não é suficiente, olha só como você é ruim, olha como você é malvado, olha como é terrível a sua vida, olha você não merece nada, olha só, o diabo vai te matar mesmo, ele vai te roubar, olha só você. É a cultura da religiosidade que me coloca assim: eu não consigo sair dessa ciranda da vida que me transforma numa pessoa medíocre. Por outro lado, a gente tem o pessoal da autojustiça, que para ter autojustiça eu preciso usar um outro argumento, a hipocrisia. Olha como eu sou bom. Deus, olha só o que eu tenho feito pelo meu casamento. Olha só como eu tenho cuidado dos meus filhos. Olha como eu tenho dado o dízimo e a oferta. Olha só como eu tenho sido uma pessoa fiel e honesta. Olha só, Senhor, os meus méritos. Olha só o que eu estou fazendo. O Senhor deveria se orgulhar de mim e me abençoar, Deus. Só que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 64, versículo de número 4, que as nossas vestes de justiça, ou seja, o melhor de nós, parece para Deus como trapos de imundícia. A palavra trapos de imundícia é um eufemismo no nosso português, porque a palavra literal no hebraico é pano menstrual. Então pensa num dia que você acertou tudo. Pensa num dia que, rapaz, se Jesus voltasse, ia para o céu sem bater em nuvem. Assim, ó, o dia foi perfeito.
Você já acordou e o sonho já foi uma benção. Você sonhou com os anjos, com a eternidade. Você estava entrando no céu, aquela sensação de paz. Você acordou, deu um beijo na esposa do lado, acordou os filhos mais cedo, fez uma oração com eles no café da manhã, foi para a escola, deixou-os e ainda liberou uma palavra de bênção. Deus os abençoe a prova de vocês. Foi para o seu trabalho, o cara te fechou na esquina, você olhou para ele e disse, Deus abençoe você, meu irmão. Hoje tem um dia abençoado também. Você chega no trabalho, o patrão cuspindo fogo pelos olhos, ele já te coloca uns vários palavrões e você reage dizendo, tudo bem, não vou perder a minha bênção hoje, vou fazer o que o Senhor pediu com todo respeito. Chega, ao invés de colocar uma música indecente, você coloca um louvor no seu escritório, fica o dia todo em paz, em tranquilidade, aconselha os amigos do ambiente de trabalho, ao camarada que estava em adultério, você falou, rapaz, sai dessa, Jesus te ama, você precisa, evangelizou, chamou alguém para ir na terça da esperança, chegou em casa, a esposa estava bem, você estava bem, vocês tiveram ali um momento de café da tarde, conversaram, trocaram ideia, falaram sobre finanças sem discutir a relação, sem brigar um com o outro, sem ofender, dizendo, você é igualzinho sua mãe, você é igualzinho seu pai, e vocês conseguiram chegar até aqui agora à noite. Meu Deus, se Jesus voltar, você vai para o céu sem bater em nuvem, estou dizendo para você. Só que comparado a Deus, esse seu mérito, de você ter tido o melhor dia da sua vida, é comparado para Deus com um pano menstrual. Não tem mérito em nós, queridos. É uma falácia da religião dizer que você vai fazer algumas coisas boas e Deus vai olhar para você e vai dizer, está vendo como você é bonzinho? Agora eu vou te abençoar. Não é por isso que nós somos abençoados. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2 que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Não é porque você vem na terça da esperança, não é porque você faz algum ritual, não é porque você pratica uma religião, você é abençoado porque está em Cristo. Ele é a fonte da bênção e não as nossas práticas. Por isso que nós estamos, muitos de nós, pesarosos, porque ou estamos com o fardo da frustração dizendo, eu não consigo ser bom, ou estamos com o fardo da hipocrisia dizendo, eu sou bom, mas no fundo eu sei que eu não sou, e todo mundo andando, rastejando, com pesados fardos, tentando ser aceitável a Deus pela religião. Esse não é o caminho, minha filha. Esse não é o caminho, meu filho. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que você sobrecarregasse os seus ombros com fardos pesados. Isso não é o evangelho da graça e da misericórdia, onde você conquista o amor de Deus. Isso não é justo. Eu tenho que ficar conquistando o amor de Deus. Olha Deus como eu fiz, olha como eu sou. Imagina só, deixa eu metaforizar. O Heitor, o meu filho de 12 anos, fala, pai, posso lavar o carro para o senhor? Eu olho para ele e falo, opa, rapaz, com certeza, aspira bem por dentro, tá bom? Ele vai lá, ele aspira, ele lava o carro, aí daqui a pouco ele vem e fala assim, papai, você me ama? Eu falo, filho, claro que eu te amo, com certeza. Ah, pai, que bom, graças a Deus, eu fiquei feliz de saber disso. Aí ele vem, pai, posso lavar a louça? Lavar a louça? Claro, filho, sua mãe vai ficar feliz também. Ele lava a louça, organiza tudo, daqui a pouco ele vem, pai, está pronto. Eu falo, que bom, filho. Ele diz, papai, você me ama? O senhor vai ser bonzinho comigo? O senhor me ama? Claro que eu te amo, filho, por que você está perguntando isso? Ah, que bom, pai, achei que você não me amasse. Daqui a pouco ele vem, pai, olha só o que eu tirei na escola, 10 em todas as matérias, melhor aluno da sala. Papai, você me ama? Eu digo, claro, filho, que eu te amo. Isso é justo? É justo com o meu filho, ele ter esse peso de ser obediente, esse peso de ser irrepreensível, esse peso de ser sempre merecedor, de ter crédito, de ter uma atitude performática comigo. Isso é justo no relacionamento entre pai e filho, onde o meu filho tem que conquistar o meu amor, porque ele é bonzinho, porque ele faz as coisas certas, porque ele me agrada? Não, ele é o meu filho e eu vou amá-lo. Ainda que o carro esteja sem aspirar por dentro, ainda que a louça esteja sobre a mesa, e ainda que o boletim tenha algumas recuperações a fazer, eu continuo amando, porque ele é meu filho, a minha relação não é de troca. Por que nós somos tão pesados na nossa vida com Deus? Porque muitos de nós estamos assimilando uma cultura da religião, que faz com que você tenha performance religiosa. Tenha mérito com Deus, e tenha crédito com a divindade. Isso pode ser religiões de todos os mundos, mas não é cristianismo. Por isso que religião é uma ofensa ao cristianismo, porque tira Jesus de dizer para nós quem nós somos nele. Então preste bem atenção. Papai, posso lavar o seu carro? Claro, filho, pode lavar. Ah, que bom, pai. Eu quero lavar porque o senhor me ama tanto. O senhor faz tantas coisas por mim. Eu quero agradecer lavando o carro. Bênção. Pode lavar o carro, filho. Papai, posso lavar a louça?
Sim, filho, com certeza. Ah, papai, eu sou tão feliz nessa casa. Você tem me dado de comer, de beber. O senhor tem cuidado de nós. Eu quero ajudar e contribuir lavando a louça. Bênção, filho. Que bênção. Papai, olha meu boletim, tirei 10. É a forma de eu retribuir, porque você tem pago a minha escola, você tem investido na minha vida. Pai, eu agradeço a Deus, eu tenho estudado bastante. E eu estou retribuindo dizendo, obrigado, pai. Você está vendo a lógica? Ele não faz isso para conquistar o meu amor. Ele faz isso porque ele já tem o meu amor. Essa é a lógica do cristianismo. Eu não faço para conquistar nada, porque eu já tenho nele. Eu já sou nele. Eu já vivo nele. O que eu tenho agora é a minha responsabilidade de responder a esse grande e maravilhoso amor, que não exige absolutamente nada de mim, que só pede que eu o receba como meu Senhor e Salvador da minha vida. Que troca maravilhosa é essa? Que troca tremenda é essa? Agora, a religião se alimenta de fardos. Sem isso, ela não mantém você na igreja, sabia? Tem que vir na igreja, hein? Parece até uma contradição o pastor falando isso, né? Não pode transar no casamento, hein? Tem que dar o dízimo, hein? Parece uma contradição o pastor falando isso, não parece? Mas o cristianismo, ele tira da obrigação e joga para a consciência. Isso aqui, ninguém faz em lugar nenhum. O que você prefere? Alguém que faça por causa da obrigação ou alguém que faça pela consciência? O que você acha melhor? Deixa eu usar um exemplo. Você está lá discutindo com a sua esposa e aí você quer fazer uma coisa, ela fala, não, acho que não é bom, não, eu quero fazer, não, acho que não é bom, não deve fazer. E ninguém chega no acordo, daqui a pouco a esposa fala assim, tá bom, vai e faz o que a sua consciência pedir. Era melhor ter falado sim ou não, né? Porque quando ela joga para nós a responsabilidade, faça o que a tua consciência pedir, parece que nos coloca em desconforto. É isso que Paulo fala a Timóteo diversas vezes, na primeira e na segunda carta. Timóteo, sirva ao Senhor com consciência pura. Timóteo, sirva ao Senhor com consciência limpa. Timóteo, sirva ao Senhor com boa consciência. Não é obrigação, não é restrição, não é prescrição, é consciência. O cristianismo tira da obrigação e joga para a consciência. Então, não se transa com o namorado porque é pecado. Se guarda para o casamento porque é bênção. Por causa da consciência. Não se dá o dízimo para repreender o devorador. Se entrega uma oferta na igreja, porque é gratidão, é bênção, é consciência. Abandona os vícios não porque ele estraga a sua saúde, ou porque é proibido pela religião. Abandona os vícios porque é bênção viver uma vida saudável, sóbria e equilibrada. E com Deus. Você está vendo como muda? Como é diferente? Mas o fardo está o tempo todo sobre os nossos ombros para obedecermos sem amor. Eu não quero ir muito longe que meu tempo está esgotando. Mas deixa eu mostrar um exemplo para você. Jesus conta uma parábola aos fariseus. Em Lucas capítulo número 15. A parábola do filho pródigo. Jesus não conta para as pessoas, para o povo, para os gentios ou quem não conhecia Deus. Jesus conta essa parábola para fariseu. Os fariseus são os religiosos do Novo Testamento. Jesus tem profundas crises com os religiosos. Não é de surpreender que Jesus acolhe bem o cobrador de impostos, acolhe bem a mulher adúltera, acolhe bem o leproso, acolhe bem as classes marginalizadas, mas rejeita os fariseus religiosos. Interessante, né? Olha isso no Evangelho depois. E Jesus conta uma parábola para os fariseus, que eram o ápice da religião, cheio de regras. 648 mandamentos. 245 mais 243 mais 365. 243 proibições, 365 obrigações. Impressionante. Eles tinham vários mandamentos. E Jesus conta a parábola do filho pródigo. E ele diz, um certo moço, o filho mais moço, perdão, pediu a herança e saiu. Aí você fica assim, que esse cara foi fazer? Que pecador inveterado, que menino pretensioso, gastou o dinheiro do pai, pediu para o pai morrer, pedindo a herança com o pai vivo, que coisa horrível. E aí o filho mais novo vai, o libertino, o imoral, o desgraçado, e aí ele volta para a casa do pai. O pai diz, que bom que você voltou, filho, você não precisava ter ido embora, na casa do pai você é bem cuidado e acolhido. Aí vem o filho mais velho, que representa quem? O fariseu.
Ele chega, o filho mais velho, e fala assim: pai, eu estou te servindo há tantos anos nessa casa, e eu estou ouvindo som de festa para o teu filho imoral. O senhor deu um cordeiro, um novilho, para eles servirem, fazerem festa, mas eu estou te servindo todos esses anos, o senhor nunca me deu um cordeiro? Aí o pai fala assim: filho, tudo que é meu é seu. O seu irmão estava perdido e foi encontrado. Venha, entre na festa conosco. E o texto termina sem resposta se ele entrou na festa. Eu pergunto para você, qual era o filho perdido da parábola? Qual é o filho pródigo da palavra? Os dois. Um se perde por causa da sua própria vaidade e orgulho, e outro se perde por causa da sua própria obediência religiosa e cega. Os dois estavam perdidos, porque o que ficou não amava o pai. O que ficou tinha medo, só obedecia ao pai cegamente. Porque senão ele não teria tido aquela atitude que ele teve. E Jesus conta essa parábola para dizer: vocês, fariseus, são os filhos mais velhos que estão ficando em casa, e os novos estão voltando ao pai, e vocês não conseguem se alegrar com isso. Evangelho não é nem sair de libertinagem e nem ficar em moralismo. O evangelho não é nem libertinagem e nem moralismo. O evangelho é uma terceira coisa, é uma terceira via, é algo que a gente não pode explicar, que só o cristianismo tem. O que eu quero dizer para você é que só o cristianismo tem isso, e ninguém mais tem. Por isso que nós estamos em boas mãos. Por isso que a gente precisa entender o seguinte: a palavra de Deus nos afirma que todo o peso da religião fica sobre os nossos ombros, porque essa é a prática ordinária e natural. Olha o que Jesus disse sobre os peritos da lei, uma classe religiosa do Novo Testamento. Quanto a vocês, peritos da lei, ai de vocês também, tá bom? Porque sobrecarregam os homens com fardos pesados, que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Fica colocando regras e mais regras. Ficam colocando regras e mais regras sobre isso, mas vocês mesmos não ajudam em nada. Fardos pesados. Jesus disse isso, que a religião praticada pelos peritos da lei era fardo pesado. Mas não para por aí não. Mateus capítulo 23, versículo 4 diz: então Jesus disse: eles, os fariseus, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. De novo a palavra, olha aqui, veja comigo: fardos pesados, fardos pesados. Jesus não está de acordo com o que a religião impõe. Jesus não está de acordo com isso. Tanto é que ele diz em Mateus 11, 28, que é o texto que eu queria compartilhar com você essa noite. E agora a pregação começa de verdade. Vinde a mim, todos vocês, aqui na segunda IPI, na Terça da Esperança, você que está praticando outras religiões, você que está debaixo de penitências, de obrigações morais religiosas. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diz Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas. Você está procurando descanso para sua alma? Obrigatória, obrigada, judiada, ferida, muito frustrada por causa da religiosidade, ou talvez muito hipócrita por causa dela também. E aí Jesus diz: porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A quem Jesus está falando essa palavra aqui, queridos? Para a religião. Ah, os fardos era o quê? Era canga de boi, podemos interpretar tudo isso, mas Jesus está falando contra a religião. Ele diz sobre o jugo rabínico, que era uma estrutura judaica. Quando você acessava o judaísmo, você estava debaixo do jugo rabínico. Você tinha que atar-se àquele fardo e caminhar com o fardo das obrigações do rabino e da Torá e do judaísmo. Jesus diz assim, esqueçam o jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, essa palavra é um confronto à bagagem da religião. Eu quero, em nome de Jesus, que você está aqui essa noite, entenda que não é só pela leitura da Escritura, não é só por estar numa cultura, e não é por praticar uma religião que você conhece Deus. Tem um caminho único para conhecer a Deus, e Jesus disse qual é.
E Jesus mostrou aqui sobre o fardo. Ele disse: o meu fardo, tomem sobre vocês o meu jugo. Ele é leve, ele é suave. Não é que ele não tenha compromisso, tem sim senhor, mas ele não é o jugo rabínico, ele não é o fardo pesado da religião. Sabe qual é a maneira de a gente ter uma fonte real e uma informação precisa sobre Deus? Eu quero voltar à pergunta inicial: qual é a origem da sua informação sobre Deus? Sabe qual é a melhor das origens? É Jesus. Porque ele disse em João capítulo 14, versículo número 3, versículo 9: quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Se você quer ler as Escrituras, leia vendo Jesus. É por Jesus que as Escrituras são interpretadas e conhecidas. É por Jesus que você tem revelação do Pai, que está no Antigo e no Novo Testamento. São essas Escrituras lidas através do coração de Jesus, da vida de Jesus em você. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem não vê Jesus, só vê o fundamentalismo. Quem vê Jesus, vê a fé e o relacionamento. Não vê a cultura, não vê a religiosidade. Por isso, eu quero convidar você a deixar o fardo da religião e de uma vez por todas entender que em Jesus você é amada, aceita, acolhido, você é recebido na presença de Deus. E em Jesus toda a religiosidade é desfeita, porque em Jesus não tem religião, tem relacionamento. Relacionamento. Ele é o seu amigo, e não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que uma conexão por relacionamento, ao invés de uma conexão por obrigações. Ali está minha esposa amada, querida, santificada e abençoada. Somos casados há quase 20 anos. Agora você imagina que eu chego aqui e falo assim: queridos, há quase 20 anos eu tenho obedecido os contratos conjugais. Que diferença isso faz? Obedecer o contrato conjugal, ser fiel, respeitar, que diferença faz? Agora há quase 20 anos eu me relaciono com a minha esposa e tenho profundo amor por ela. É diferente do que um contrato conjugal. Tem muita gente aqui essa noite, ou que está me ouvindo pela internet, que tem um relacionamento com Deus por contrato, e acha que por causa do contrato, se eu fizer o bem, Deus tem que me retribuir. Se eu fizer o mal, Ele pode me punir. Isso é contrato. Tem gente que tem contrato de casamento. Se a pessoa faz uma coisa que não agrada, ela pode separar e romper o contrato. Essa é a cultura de contrato. Mas cultura de aliança é o seguinte: mesmo que a minha esposa, mesmo que meu marido me ofenda, eu não vou romper o que eu tenho com ela, porque eu tenho uma aliança, não um contrato. A religião estabelece contrato, você com Deus. O cristianismo estabelece aliança, porque Jesus fez uma aliança de sangue com você e com Deus, e nenhuma religião pode entrar e interferir nisso. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? O que nós temos com Deus é uma aliança e não um contrato frio e religioso. Por isso eu quero convidar você a ter um relacionamento com Jesus e se livrar de uma vez por todas do fardo pesado da religião. Venha para Jesus, venha andar com Ele, e a boa consciência vai te levar a viver o melhor que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?